Sobre a busca do Flamengo por um goleiro, há um nome de um time da Série A que interessa bastante ao rubro-negro. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Flamengo em busca de um goleiro. E existiam dois nomes muito interessantes na visão rubro-negra. O goleiro Neto, que está fechando com o Botafogo, e Brazão, que é jogador do Santos. Quero começar explicando sobre a situação do Neto, que teve seu nome defendido por jogadores importantes do Flamengo. Os líderes e mais veteranos apoiaram a contratação desse atleta de 36 anos de idade, que já havia jogado com alguns dos rubro-negros na seleção, entre eles Alexandro e Danilo. O problema é que o Neto está muito perto de virar reforço do Botafogo, negociações avançadas entre Botafogo e Bournemouth, que detém os direitos econômicos do atleta. O Neto chegaria para ser titular no Botafogo, enquanto no Flamengo ele teria a dificuldade de concorrer com o Rossi. Até por isso a decisão pelo Botafogo se torna mais compreensível. Atleta de 36 anos de idade, que já viveu bons momentos no futebol europeu, mas que no Bournemouth amarga a reserva. Voltamos ao Brazão, goleiro que pertence ao Santos, contratado em 2024 com um enorme ponto de interrogação depois de chegar da Inter de Milão. A Inter topou rescindir o contrato, ficando apenas com um percentual de uma venda futura. Hoje o Santos é dono de 60% dos direitos econômicos. O Brazão é um dos principais jogadores do Santos desde a temporada passada. Por exemplo, na vitória por 3-1 contra o Juventude, mais uma grande atuação do goleiro, que tem enorme potencial. E, de fato, seria um baita substituto ou alguém para concorrer com o Rossi. As negociações estão em fase inicial e o Flamengo quer contratar um atleta antes de liberar o Matheus Cunha para jogar no Cruzeiro. O Matheus Cunha já se acertou com a Raposa, assinou um pré-contrato. Se não houver acordo nesse ano, ele chega de graça ao Cruzeiro em janeiro do ano que vem. Se o Flamengo conseguir a contratação de um goleiro ainda nesse segundo semestre, libera o Matheus Cunha de forma antecipada para jogar no Cruzeiro. Vene Casagrande, Carrascal pode jogar amanhã para tentar reverter esse placar aí ou não? Não pode, ele não pode, ele não foi inscrito na Copa do Brasil para esse duelo. Se o Flamengo passar de fase, aí sim ele pode ser regularizado. Então ele fica à disposição para o jogo de sábado contra o Mirassol. E sobre o Carrascal, uma curiosidade sobre ele, que eu estava conversando com um dirigente brasileiro que faz parte do Dínamo, ou seja, que conviveu com o Carrascal, é um cara super de boa, resenha máxima, se adapta rapidamente e é viciado em churrasco. Tanto é que ele acabou esquecendo uma churrasqueira que ele utilizava lá na Rússia. Ele falou, vou ter que comprar uma aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é um cara que vai chegar muito bem ao time do Flamengo. E, além disso, ele, embora esteja custando um valor extremamente alto, 12 milhões de euros, mas ele não chega para ser a solução do problema do Flamengo. Muito pelo contrário. Ele chega para, entre aspas, compor o elenco, fazer parte do elenco e brigar por uma vaga no time titular, no caso do Arrascaeta, porque o entendimento da comissão técnica e da diretoria é que ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta quando o Arrascaeta não puder jogar, for convocado, porque a gente sabe que o Arrascaeta tem muitos problemas físicos. Então, eu acho que foi uma boa contratação, uma contratação interessante. Potencial ele tem para se firmar no time do Flamengo. Agora, a ver se ele vai se encaixar de uma maneira rápida ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, que a gente sabe, tem que ter paciência. É um jogador colombiano, está chegando agora no futebol brasileiro, tem que se adaptar, tem esse período de adaptação como qualquer outro estrangeiro. Mas potencial ele tem e o time do Flamengo está pronto para recebê-lo, para ele suprir essa ausência do Arrascaeta quando for necessário. Sabe aquele dia que eu tô avulsa? Que eu tô assim, pensando em outras coisas? Aí agora. Eu tô hoje, sabe por quê? Estava pesquisando aqui pra saber, eu perguntei pra Lucas Pedrosa, se o churrasco é brasileiro, fiquei pensando, eu sei que faz parte da cultura brasileira, mas será que o churrasco nasceu no Brasil? Eu acho Tava que aqui. não. Sabe quando você vai pra aula de química e aquele dia que você não tá com a cabeça ali Eu no achei lugar? que você estivesse pensando em outra coisa, sabe o quê? Eu estava perguntando pra ele. Cruzamento do Ayrton Lucas, gol do Carrascal. Os dois com a mesma tatuagem de beijinho, comemorando um beijando o outro. Assim no pescoço. Não? Eles têm a mesma tatuagem. A mesma tatuagem, Verdade. é igual. E é da Afinal, mãe, né? A mãe não é a É onde Carrascal. nasceu o churrasco. Eu estou olhando aqui no nosso bom e inteligente Google, né? O famoso Google, Sim. né? E aí tá dizendo que o churrasco é amplamente considerado uma parte da cultura brasileira, embora a prática de assar carnes em fogo aberto tenha origens mais amplas. Ou seja,
Todo mundo, geral faz, mas o nosso é diferente. É isso. Porque aqui, por exemplo, o nosso geralmente é no espeto ou na churrasqueira. Tem os abertos na Argentina que eles assam no chão, assim. Eles montam lá e assam o bicho completamente inteiros, praticamente. No sul também eles fazem muito isso. Então tem vários tipos de churrasco, né? Essa que é a grande verdade. Eu não sei, eu comentei isso, foi apenas uma curiosidade. Mas eu fiquei pensando, porque qual é a origem do Carrascal? Ele nasceu... Ele é colombiano. Ele na Colômbia. 27 anos. E o cara gostar de churrasco... Ele gosta. Aí eu fiquei pensando, pô, será que ele tava na Rússia, né? Lá não deve ter costume. É isso. Então ele deve ter levado uma churrasqueira pra lá. Isso. Só que aqui não precisa, né? Eu perguntei pra essa pessoa, pô, tem alguma curiosidade sobre o Carrascal que eu possa falar? Algo que você possa me contar do dia a dia? Ele falou, cara, a única curiosidade ele me mandou mensagem dizendo que esqueceu a churrasqueira. Perdemos. Aqui, pediu pra guardar. Perdemos o foco. Perdemos. Foi mal, gente. Eu, como uma mediadora, não tô sabendo voltar. Sim. Porque eu tô gostando desse assunto. Entendeu, Vene Casagrande? Mas o Lucas Pedrosa. Vene Casagrande trouxe essa curiosidade sobre Carrascal. Sim. Vamos relembrar, essa novela tá há tanto tempo pra acontecer, pra ter o desfecho, né? Um mês e meio, Vene? O dia exatamente que começou, eu perguntei a uma pessoa do Flamengo. Dia 3 de maio foi o primeiro contato. Olha só! 3 de maio. Muito tempo. 3 meses, e né? ele foi... 3 meses praticamente, porque ele foi anunciado agora em agosto, no começo de agosto. Exatamente. A gente já tá aqui em agosto. Lucas Pedrosa, já falamos várias vezes aqui, mas agora que o homem chegou, Sim. O outro beijinho no pescoço... Fala pra mim, lembra pro pessoal as características desse jogador como jogador, sem ser do churrasco, senão a gente vai se perder de novo. Tá bom. Ele é um jogador que atua mais pela meia esquerda, é muito talentoso, tem muita habilidade, pode jogar como camisa 10 centralizado, mas ele gosta mais de puxar da esquerda pro meio, justamente numa posição que o Arrascaeta muitas vezes já preencheu com a camisa do Flamengo. Acho sim que é uma posição que o Flamengo precisava reforçar justamente para não acontecer o que aconteceu na última partida. O Saul, ele não é um meia como o Arrascaeta, ele é muito mais um distribuidor. Ele é um cara que deveria, na minha visão, na minha humilde visão, jogar até de segundo homem ou até terceiro homem. O Arrascaeta é o meia armador. E o Carrascal é esse cara. Só que eu acho que o Carrascal ele tem mais características técnicas de drible do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um facilitador, ele é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Você não vai ver o Arrascaeta driblando 2, 3 jogadores, até porque a questão física dele não permite. Ele é o cara que dá o drible curto e dá a assistência ou tenta bater no gol. O Carrascal ele é mais plástico, digamos assim. Mas, obviamente, é um jogador que está numa prateleira abaixo do Arrascaeta, que ele vai ter que lutar para poder conseguir seu espaço. Porém, como um suplente, eu acho que o Flamengo fez um baita investimento, é muito bom jogador. Vene, e tem atualização dos lesionados do Flamengo? Como é que tá aí? Quem pode pintar amanhã? Vamos lá, as boas notícias são Michael e Cebolinha, que treinaram ontem com os demais jogadores, devem treinar hoje, e aí ficou à disposição para o jogo de quarta-feira. Eu considero um reforço, embora muita gente, muitos torcedores rubro-negros fiquem criticando esses dois jogadores, mas querendo ou não, você ter dois jogadores, setor ofensivo à disposição, facilita muito a vida do técnico Felipe Luiz, embora a gente saiba que o Samuel Lino é o titular dessa posição, no caso, a ponta esquerda. Mas o Michael e o Cebolinha, que não jogam desde julho, inclusive, ou seja, são jogadores que estão fazendo falta ao técnico Felipe Luiz. E o Samuel Lino que já chegou chegando, né, Lucas Pedrosa? Só atualizar a questão do De La Cruz, ele está tratando uma inflamação no joelho. E a ideia da comissão técnica é deixá-lo à disposição para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, que é no dia 13 de agosto. Então, ou seja, ainda tem tempo. Daqui a 10 dias, né? Daqui a 10 dias. Mas olha quanto tempo ele já está como desfalque. Então, daqui a 10 dias, quem sabe o De La Cruz já torna. E o Samuel Lino chegou com tudo, né? Ele fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, um cartão de visitas. Claro que o Atlético Mineiro já estava bem desgastado, porque tinha corrido bastante ali naquele jogo contra o Flamengo, apesar de ter feito um jogo até melhor na minha visão. Quando o Samuel Lino entra e o Alacian entram ali naquela ponta esquerda, o Flamengo cresce no jogo e quase empatou justamente num gol que o Samuel Lino estava impedido. Contra o Ceará... Foi Ceará? Isso. Foi Ceará. Contra o Ceará, eu acho que ele fez um jogo mais modesto, mas é completamente normal uma adaptação de um jogador que está chegando agora, que está totalmente se adaptando aos seus companheiros. Repito aqui, eu não acho que ele vai ser um cracaço que vai botar o futebol brasileiro debaixo do braço. Não enxergo ele dessa maneira. Enxergo ele como uma peça que vai agregar ao jogo do Flamengo. Em relação a Everton Cebolinha e ao Michael, acho que o Samuel Lino é um jogador mais pronto, mais agudo, que parte para cima e que pode justamente conseguir fazer algo que o Felipe Luiz às vezes tem dificuldade quando enfrenta
times com bloco baixo, que é justamente esse 1 contra 1 para você quebrar a defesa. O Samuel Lino tem essa qualidade, com a perna direita principalmente, mas tem facilidade com a perna esquerda, tanto para poder assistir seu companheiro quanto bater no gol. É um jogador agressivo, cara. É o tipo de jogador que realmente você precisa ter para você destravar essas defesas adversárias. Até porque, Pedrosa, se o Michel e o Cebolinha estivessem bem, o Flamengo não iria atrás do Samuel Lino. O Samuel Lino vem justamente para suprir essa ausência desses dois jogadores que não dão conta, tanto na parte técnica, na parte tática também não dão conta, e na parte física. Dois jogadores que a todo momento estão no departamento médico. E o Samuel Lino, o histórico dele, é totalmente diferente. Não é um jogador que tem o histórico de lesão. A lesão mais grave que ele teve foi no joelho, uma torção, mas não foi processo cirúrgico, muito pelo contrário. Foi um processo ali que ele fez tratamento e pronto. Então, acho que por conta disso o Flamengo foi atrás de Samuel Lino. Só que o Samuel Lino enfrentou contra o Ceará a grande dificuldade que ele vai ter aqui no futebol brasileiro. Grama. O gramado do Castelão é horrível. Você vê que o Samuel Lino ele teve dificuldade. Para o estilo de jogo dele, de carregar a bola, de driblar, esse 1 contra 1, o gramado atrapalhou demais. E isso ele vai até ser o falou do grande Maracanã, problema, né? Ele falou que o do Maracanã é pior do que Exato. o do futebol espanhol. E é óbvio, ele vai ter que se adaptar. Porque lá na Espanha é padrão. Todos são ótimos. Inclusive do Wanda Metropolitano, que era o estádio do Atlético de Madrid, é perfeito, é um estádio absurdo, assim. Então ele vai ter que se adaptar Inclusive a essa situação. agora é grama sintética, quarta-feira. Lá na Arena MRV é grama sintética, algo que ele não tinha lá no futebol espanhol na Europa. Aí não sei como ele vai se adaptar a isso. Às vezes o cara até prefere. No sentido, ele pode até não externar isso, mas ele prefere um gramado sintético que é perfeito, de retilíneo, do que talvez um Castelão que é mais pegado. Claro que o jogo muda, mas pro atleta que é rápido, que é veloz, que parte para cima como ele, talvez seja algo interessante. E a adaptação para um gramado sintético é mais rápido do que um esburacado. Porque o sintético, você precisa de uns minutos ali, talvez de um tempo, um jogo, e aí ele vai pegar Allianz, Newton Santos, outros estádios no Brasil, a Arena do Atlético Paranaense, que tem o sintético, né? Sim. Mas para você entender os buracos, só quem joga ali todo dia. Ele vai aprender a entender ali. É pior, eu acho. Eu acho pior porque, por exemplo, ele vai dar um drible. Cara, ele tem um movimento na cabeça dele, um gesto técnico, que tá muito claro, que ele vai dar um tapa pra cá pra dar um tapa pra lá. Se tem buraco, a hora que ele der o primeiro tapa, a bola quica, ele perde a bola. Contra o Ceará isso aconteceu, Então. teve um lance no primeiro tempo, que nitidamente foi por conta do gramado, que ele errou o drible. Sim. Mas o gramado atrapalhou Isso aí. nitidamente, pelo menos eu pude ver ali na transmissão. Fenê, tem drone do Matheus Gonçalves? Tem outro clube de olho nele? Tem o CSK da Rússia. Lembrando que foi o Cruzeiro que já estava de olho O nele? Cruzeiro estava de olho não, tinha fechado, né? Sim. Só que o jogador ficou sabendo durante um jogo do Sub-20 que ele não ia mais, que o Flamengo havia desistido. E agora o CSK da Rússia enviou uma carta interesse ao Flamengo. Isso é normal, tá? Isso acontece. O clube vai, envia uma carta e fala, a gente tem interesse na contratação desse jogador. Agora os empresários do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, vão se reunir com o Flamengo para entender quanto que o Flamengo deseja em uma proposta para poder vender o Matheus Gonçalves. E o Flamengo, ele topa vender o Matheus Gonçalves. Mas a gente sabe que pelos valores que iriam ser feitos com o Cruzeiro, não serão mais. 3,5 milhões de euros por 50%. Então esse valor a gente já sabe que o Flamengo não vai aceitar. Tanto é que o Grêmio fez uma proposta, o empresário nem levou para o Flamengo por conta disso. Porque os valores o Flamengo não iria aceitar. Eu sou a favor de vender, porque quanto mais o tempo passa, menos ele é utilizado e com isso ele vai se desvalorizando no mercado. Ou vende agora por um bom valor, ou o tempo vai passar e o Flamengo vai perder a oportunidade boa de fazer um bom dinheiro com o Matheus Gonçalves, que é bom jogador, tá? Mas para o Felipe Luiz ele não está tendo muitas oportunidades. É isso aí então, Nação Rubro-Negra, ficamos por aqui com o vídeo com as informações do Flamengo nesta tarde de terça-feira. Como disse aí o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo está interessado na contratação do goleiro Brazão do Santos. O Flamengo que tem aí negociações para a liberação, né, do goleiro Matheus Cunha para o Cruzeiro, né? E então, com isso aí, o Flamengo precisa de um goleiro para ser o reserva imediato aí do Rossi e entende que o Brazão seria um nome interessante para até disputar posição com o goleiro atual do Flamengo. E também sobre o Carrascal aí, já apresentado com a camisa do Flamengo, ele ainda não vai poder atuar nessa partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, porque não tinha sido inscrito. Ele na Copa do Brasil ele só vai poder atuar caso o Flamengo avançar de fase. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de dar aquele like para dar uma moral, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.